é, gente? Meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar para a gente falar aí sobre coisas que acontecem no mundo do futebol e, no caso, aí para a gente falar sobre dois jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você está aqui no canal Pode Marcar e não é inscrito, pode marcar sua inscrição, por favor. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos e, por favor, tá? Comente nos nossos vídeos, porque assim o YouTube entende que o nosso canal é relevante para mais gente. Vamos falar aí sobre o Fla-Flu e sobre Grêmio e Vasco da Gama. Primeiro, o Fla-Flu, né? Um jogo que valia tanto para possibilidade de título do Flamengo quanto para Libertadores do Fluminense. E assim, parecia que quem estava brigando pelo título era o Fluminense e quem estava tentando apenas, né, uma vaga na Libertadores era o Flamengo. Estou falando pela postura dos dois times em campo, tá? O Fluminense dominou amplamente o primeiro tempo e poderia ter feito muito mais gols do que o que fez, tá? O Fluminense chegou a fazer 2-0 no primeiro tempo e poderia ter feito 3-4. O Fluminense partiu para cima do Flamengo. Aliás, o Fluminense não deixou o Flamengo ter a posse de bola, ter aquela marcação alta que geralmente faz. Dificultou muito a vida do Flamengo ao longo do jogo. E o Flamengo, ele não soube como sair dessa situação. O Flamengo, ele apelou para chutões, para lançamentos longos para frente e que não deram muito resultado. Por quê? Porque o Flamengo, ele não tinha muitos atacantes com corpo, né, para poder brigar com os zagueiros do Fluminense, entendeu? E realmente complicou. Bom, o Fluminense adiantou marcação, foi lá e complicou muito a vida do Flamengo nesse sentido. E no comecinho do jogo, ele acabou fazendo 1-0 numa jogada pelo lado esquerdo, que a bola foi pro Lúcio Acosta, e o Lúcio Acosta recebeu e dominou rápido e mandou um chutaço de pé direito lá no ângulo superior esquerdo do goleirão Rossi, do Flamengo. Aliás, foi uma falha do sistema defensivo do Flamengo que deixou o Lúcio Acosta livre para poder fazer isso, né? Dominar e chutar. O Lúcio Acosta você não pode deixar nem meio palmo de campo para ele trabalhar. Que dirá deixar 2, 3 metrinhos para poder ele dominar, girar e chutar. Um golaço, aliás, diga-se de passagem, do Lúcio Acosta. 1-0 Fluminense, que aliás esse gol aí fez com que o Lúcio Acosta doutrinasse o meio de campo do Flamengo, né? O Lúcio Acosta realmente fez um partidaço no clássico. 1-0 e o Fluminense aí, a partir daí, é que se soltou mesmo, dominou o jogo completamente. E aí veio o lance do segundo gol, que é um lance bizarro. Bizarro. Muitos falam só da falha do Rossi, que realmente o Rossi falhou feio. Só que tem que, meu amigo, o João Vitor recuou muito forte, mandou um tijolo para cima do Rossi, entendeu? Recuando. O João Vitor não poderia nunca ter recuado daquele jeito desesperado para cima do Rossi, entendeu? E até porque o Rossi tinha espaço para poder dominar e sair jogando. Só que tem que o João Vitor mandou um tijolo, aí realmente ficou complicado para ele. Claro que o Rossi falhou ao tentar driblar ali o atacante do Fluminense, o Serna, né? Que tomou a bola dele, driblou e fez 2-0 Fluminense. E como eu disse, o Fluminense poderia ter feito mais, porque o Serna jogou muito bem, o próprio Lúcio Acosta jogou muito bem, o Everaldo ali mesmo
produzindo pouco, também jogou bem porque serviu para poder, como é que se diz, segurar os zagueiros do Flamengo, entendeu? Então foi uma atuação, um primeiro tempo digno de nota do Fluminense, um primeiro tempo perfeito do Fluminense, tá? Aí veio o segundo tempo. E aí, meus amigos, o Flamengo veio com duas alterações. Uma delas eu até não faria no começo do segundo tempo, que é a entrada do Juninho no lugar do Luiz Araújo. Eu entraria com Jorginho no lugar do Saul, porque o Saul não jogou muito bem no primeiro tempo, não. Aliás, o Saul foi doutrinado, digamos assim, pelo meio-campo do Fluminense. Mas, e a outra não, a outra perfeita, o Danilo no lugar do João Vitor, tá? Aliás, talvez o João Vitor nem jogasse, na minha opinião. O Flamengo tinha o Cleiton na zaga, tal. E aí, o Flamengo veio com essas duas alterações e melhorou um pouco. Não foi assim uma melhora muito grande, não. Melhorou um pouco. Começou a, pelo menos, ter um domínio territorial para cima do Fluminense. Não foi um domínio efetivo, com chances muito claras de gol, mas começou a ter um domínio territorial. O Fluminense, por sua vez, ainda continuava a preocupar o Flamengo nos contra-ataques, porque o Serna ainda continuava jogando bem e levando perigo. Aliás, outro que foi bem no clássico foi o Canóbio, tá? O Canóbio mostrando aquela velha raça uruguaia, aquela correria de sempre também levando perigo. Só que tem que aí o Luiz Ubeldinha começou a tentar fazer um cosplay de Mano Menezes, tá? E chamar o Flamengo. E aí o Fluminense foi recuando, e o Flamengo começou a querer acreditar na possibilidade de pelo menos fazer um gol. E aí veio um lance que é bizarra a falha da arbitragem, tá? Um lance que o Flamengo vem pela esquerda, o Cebolinha já tinha entrado, o Cebolinha, aliás, ele entra bem no jogo, ele rola a bola para o Bruno Henrique, o Thiago Silva tenta tirar, o Bruno Henrique se antecipa e aí acaba sofrendo pênalti, tá? O Thiago Silva vai chutar a bola e acaba chutando o Bruno Henrique dentro da área. Pênalti. Só que tem que... O juiz, inclusive no áudio do VAR, diz que não. Diz, inclusive, o juiz e o árbitro de vídeo, que o Thiago Silva tirou a perna. Só que tem que o Thiago Silva não tirou a perna. Entendeu? Até o Paulo César de Oliveira, o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, disse que quem procurou o contato foi o Bruno Henrique. Não, tudo bem, o Bruno Henrique pode até ter procurado o contato, mas o contato existiu. E o Thiago Silva poderia ter tirado a perna, mas não tirou. Entendeu? Para mim, pênalti claro, entendeu? Erro crasso da arbitragem. Aliás, mais um, né? Mais um contra o Flamengo também, tá? Que o juiz não quis dar o pênalti, tá? E segue o jogo. Aí no finalzinho do jogo, um cruzamento para a área do Cebolinha, se eu não estou enganado. O Juninho dá uma cabeçada muito legal. O Fábio faz uma defesaça. Aliás, a única grande defesa do Fábio no jogo, porque o Flamengo exigiu ele muito pouco. E aí a bola, na sobra da bola, um chute e o René se atira e a bola toca no braço do René. Pênalti que o Jorginho bate muito bem e diminui para o Flamengo. 2-1. Vitória do Fluminense muito justa, tá? Principalmente pelo primeiro tempo. O Flamengo até teve alguma chance no segundo, mas o segundo tempo do Flamengo não foi tão bom quanto o primeiro do Fluminense, então o resultado é justo. Ainda bem que o Palmeiras empatou contra o Vitória, tá? E aí o Flamengo ainda está 2 pontos na frente no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo agora
já não tem mais direito a tropeçar. Isso se o Palmeiras ele se mantiver 100% nas últimas rodadas. Grêmio e Vasco da Gama. E o Vasco da Gama foi, assim, de 4 vitórias seguidas para 4 derrotas seguidas. Exatamente. E jogou muito mal de novo, lá em Porto Alegre, diante do Grêmio. Que, mal ou bem, o Grêmio vai se recuperando no campeonato, né? Vai garantindo pelo menos um fim de ano tranquilo para a torcida. O Grêmio que namorou firme com a zona de rebaixamento nesse campeonato, agora não, agora pelo menos vai casar, pelo visto é com a Copa Sul-Americana, né? O Grêmio realmente achou um bom centroavante, que é o Carlos Vinícius, que fez gol de novo hoje, e tem alguns outros bons jogadores, o time gaúcho. Agora o Vasco realmente, olha, tem que melhorar muito para o ano que vem se quiser almejar coisas maiores, tá? Tudo bem, tem a Copa do Brasil, tal. Copa do Brasil são 2 jogos, você sempre se supera um pouquinho mais. Pode ser que o Vasco passe pelo Fluminense e tal, mas realmente complicado, tá? O Grêmio faz 1-0 aos 5 minutos do segundo tempo, num giro muito bonito do Carlos Vinícius, que ele chuta de pé direito e a bola vai no cantinho do Léo Jardim. Aliás, o Léo Jardim já tinha salvado o Vasco algumas vezes no primeiro tempo. E no finalzinho do jogo, aos 38, o Amuso recebeu na meia esquerda e deu um tapa maravilhoso na bola, entendeu? A bola veio rasteira, entrou lá no canto do Léo Jardim. O Léo Jardim se esticou todo, mas não conseguiu achar. Grêmio 2, Vasco 0. E pelo que eu vi nos melhores momentos, porque sim, eu vi só os melhores momentos, tá? O jogo foi ao mesmo tempo do Fla-Flu. Então, pelo que eu vi nos melhores momentos, o Grêmio mereceu esse 2-0 contra o Vasco e garantiu um fim de ano tranquilo. Bom, no sábado e no domingo a gente vai ter lives aqui no canal. No sábado a gente vai falar, por exemplo, do importantíssimo Flamengo e Bragantino. Gente. E no domingo a gente vai falar de Bahia e Vasco, por exemplo, tá bom? Bom, minha gente, você que está aqui no canal pode marcar, é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos, porque assim o YouTube entende que o nosso canal é relevante para mais gente, tá bom? Tchau, tchau, gente.